Alô, torcida Colombo, inscritos e amados amigos. Hoje é dia de Fluminense e nós já estamos aqui para comentar sobre o jogo, mas não é só do jogo que a gente vai falar não. Meu amigo, tem muita coisa pra gente trocar uma ideia e deixar você 100% atualizado igual o Bomba Pet. É, meu amigo, tu tem mais de 30 anos se você entendeu essa referência. Mas vamos lá. Antes, não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei. Bom dia pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Muito bom dia, assim. É um horário novo, né? Muita gente gostando desse horário. Então a gente vai tentar encaixar alguns videozinhos pra você. As exclusivas vamos tentar jogar aqui também assim que tivermos alguma novidade de alguma apuração. Mas vamos lá, meus queridos. Bora falar de Flusiones, que tem muita coisa. E tem coisa que não é sobre Fluminense, mas acaba a gente citando aqui. Porque querendo ou não, tem alguma relação ou correlação, tá? Primeiro ponto é que já tem desfalque pro jogo. E esse desfalque é importante, né? Vou deixar para você colocar nos comentários, mas olha. Segundo o querido Wilson Ford, a gente tem. Então o Castilho segue com dores no adutor da coxa esquerda e desfalque Fluminense na partida contra o Bahia. O jogador, né, chegou a viajar para enfrentar ali o Grêmio e tal. E poucos minutos antes da partida, ele ficou de fora por causa dessa dor. Então ele continua com essa dor e está de fora novamente. Meu amigo, que início de Castilho com a camisa do Fluminense, né? Cara, acho que todo mundo esperava bem mais, né? Todo mundo esperava bem mais. Apesar de todos nós, né? Também a gente não é bobo no futebol. A gente sabe que precisa de uma adaptação. A gente sabe que precisa de alguma coisa nesse sentido. Mas nesse caso aqui, rapaz, se fosse o Castilho que chegasse para resolver nossos problemas de gols, né? A gente tava ali lascado, né? Porque agora o jogador tá com esses problemas físicos, além de ter perdido ali a sua posição para Germancano, né mesmo? Graças aos gols de Germancano nos amistosos, o Zubeldia colocou ele à frente de Castilho, né? Então a gente fica assim. Agora, sem JK, que vai ficar esse jogo contra o Bahia e o outro jogo contra o Vasco também fora, fica a esperança de Hulk mesmo resolver, né? Fazer o que a gente espera dele. E a pergunta é, você acredita que o Hulk está melhorando? Né? O Hulk está melhor aí? Falei pra vocês que tive dificuldade pra assistir o último jogo, mas esse eu vou assistir. Esse contra o Bahia eu vou assistir e torcer pra que o Hulk faça a parte dele, porque, ó, Castilho não tá muito bem, não. Eu acho que, assim, esse ano eu não acredito mais. Assim, esse ano, 2026, não deve ser o ano do Castilho pra mim. Eu acho que se ele continuar treinando, ganhando alguns minutos e tudo mais, eu acredito que lá pro ano que vem, uma pré-temporada e tal, adaptação, aí quem sabe a gente pode esperar alguma coisa do nosso bonecão. Mas o problema é que pelo valor que o Fluminense gastou nele, sinceramente, ele vai ter que fazer muito pra poder compensar todo o valor gasto. Porque foram mais de 60 milhões, né, meus amigos? Quase 68 milhões de reais no Castilho que não está rendendo. É isso. Torcer para que no ano que vem ele consiga fazer um pouco mais, né? Ajudar um pouquinho mais. Mas calma, eu sei que ainda tem alguns meses, estou sendo dramático, porque eu acredito que uma pré-temporada que vai fazer com que Castilho melhore, tá? Eu tô muito nessa de pré-temporada, eu gosto disso, mas vamos ver se isso vai rolar ou não. Galera, só uma informação curtinha aqui, né? O Fluminense vai jogar, óbvio, e vai estrear o seu novo uniforme, tá? Já vi que todo mundo aí tá com uniforme novo. Vocês têm dinheiro, hein? Ó, mas é isso. Olha só, torcer para que nos dê sorte, né? Esse uniforme. Como os terceiros uniformes costumam ser muito bons pra gente, né? Existe essa mística aí. Espero que seja mais um uniforme que eu achei muito bonito, né? É muito caro, é caro demais. É caro a ponto de não fazer sentido, tá? A gente ama o Fluminense, a gente sabe que o Fluminense é sensacional e tal. Mas pelo amor de Deus, o valor dessa camisa tá um grande absurdo. Só pra tu ver, né, cara? A versão torcedor é R$ 430, né? Se a gente botar o salário mínimo, né? É um grande absurdo. Aí você tem aqui, ó, a versão do jogador, que é a do jogador, é R$ 600 numa camisa. É a compra do mês, né? Então, sim, sinceramente. Ah, Thiago, você vai comprar? Agora não, pessoal. Sinceramente, agora não tá dando, não. Mas quando eu tiver uma graninha, né? É bom investir ali, mostrar pra vocês e tudo mais. Mas agora não tô podendo, não, tá bom? Tá bem carinho, hein? Rapaz, eu queria ter dinheiro, hein?
Uma passada rápida naquela história, né? Que a gente não tem propostas pro Ganso, e o Ganso meio que tá sendo escanteado aí no Fluminense, né? Não tô falando que o Ganso é a solução, que o Ganso. Só tô dizendo que a situação do Ganso no Fluminense tá super esquisita, né? Mas até agora não tem nenhum tipo de proposta. Vale lembrar que eu digo pra vocês e sempre repito que a questão do Ganso, o que complica é o quanto ele ganha, né? Então é isso, essa história já sabe. E vamos ver ali se o Ganso será ou não utilizado nesse jogo contra o Bahia no jogo de hoje. Outra informação rapidinha é que, segundo o Lessa, rapaz, olha só, hein? Segundo o Lessa, o América do México e Fluminense não chegaram a um acordo, então Lima não volta por enquanto, hein? Será que o Fluminense vai conseguir manter, né? Então a gente tem essa informação do Alessa aí, um abraço pra ele. E o Lima não voltará no Fluminense, pelo menos por enquanto, tá? E outra, o Alisson não está sendo relacionado por opção técnica. A última partida dele foi horrorosa também. Não sei se você lembra, né? Ele fez uma falta. Quem lembra daquela falta que ele fez? Minha cabeça não vai me ajudar, mas de qualquer forma o Alisson também vem muito mal, né? E o Lima não deve vir, pelo menos por enquanto, porque o Fluminense não chegou a um acordo ali com a América do México. E eu falo por enquanto porque ele tem contrato de empréstimo até o fim desse ano e tem o contrato ainda com o Fluminense, né? Eu acho que a volta do Lima é inevitável, mas pelo menos por esse ano, se o Fluminense não chegar num acordo com a América do México ali, não deve rolar, tá? Vamos tentar apurar informações em relação a isso aí pra gente ficar ligado, mas é isso, eu acho que o Lima não é solução pra ninguém. Vamos falar de Fluminense, que joga hoje. Fluminense enfrenta o Bahia no Maracanã. Quem sabe ali o momento perfeito pro Fluminense dar uma guinada e ter notícia boa, tá? Notícia boa, que é a volta de Savarino. Gente, só o fato de não ter o Serna, pra mim já é motivo de alegria, porque olha, o Serna tem me irritado de uma maneira inacreditável. O Serna vem errando tudo, né? Então aqui a provável escalação do GE, eu tô aqui no Cartola Tricolor, né? Que o Savarino está de volta e a escalação seria ali Fábio, Guga na lateral direita, Thiago Silva e Freite, é isso aí, né? René na lateral esquerda, né? Graças à ausência do Arana, Martinelli, Hércules e Acosta, né? Então a Acosta aí vivendo essa investigação, mas vai pro jogo. E a gente tem um ataque de Savarino, Canóbio e Hulk. Eu acredito mais nesse trio aqui, né? De Savarino, Canóbio e Hulk, apesar de acho que falta um pouco de coragem para o Zubeldia em você colocar um Savarino ao lado do Lúcio Acosta, fazer um 4-4-2, né? Deixar o Savarino jogar um pouco como meia também ao lado de Acosta ali. Eu sei que para fazer uma mudança tática desse nível você precisa de treino, precisa, sabe, de tempo, mas teve isso tudo na Copa. Ele treinou o quê? Ficou treinando 4-3-3. Ninguém aguenta mais 4-3-3. Existe uma regra na instituição que você só deve jogar com 4-3-3. Eu não aguento mais. Eu acho que o Fluminense não tem nem peça interessante para poder jogar no 4-3-3. Mas é isso, tá bom? Então, veremos aí mais uma vez. Torcer para que o Hulk faça um bom jogo. Não só o Hulk, mas todo o time do Fluminense, né? Para que o Flu volte a vencer, que é necessário. O fato do Savarino vir pro time titular já essas informações já estão aquela loucura, né? Aí o GE fala que tem, aí o Globo fala que o Savarino vai começar no banco, então vamos aguardar, tá? Mas eu acredito que pro GE trazer essa notícia deve ser isso mesmo. Savarino então começando o jogo, muito bom, né? Esse ataque aí eu acho que tem um pouco mais a ver, né? Com movimentação, muita criação, mas é aquilo, eu ainda tenho uma teoria na mente que Savarino de ponta não é tão bom como ele jogando ali de meia. E essa minha teoria é muito baseada em amigos de botafoguenses que tenho eu, que diziam que o Savarino foi outro jogador quando ele foi arrastado para o meio de campo, né? Não sei porque o Fluminense não pode fazer isso, né? E usar Lúcio e Savarino assim. Vamos ver. Quem sabe, né? Uma criatividade aí ilumine a mente de Zubeldia. E olha quem tá voltando pro futebol brasileiro, hein? Muito provavelmente Calegari. Moleque de Xerém, tá? Moleque de Xerém. Hoje eu posso falar, né? Torcedor do Corinthians. Essa informação do Hora do Flu, informação inútil, que você muito provavelmente só vai ter aqui. Uma vez eu cheguei a receber essa informação aí que o Calegari era torcedor
do Corinthians, tá bom, pessoal? Isso muda o quê? Muda nada, meu amigo, muda nada. Mas só para trazer aqui uma curiosidade para você. Bom, Calegari atualmente, né, ele tá no Eyüpspor, né, da Turquia. Ele tá com 24 anos, tá, pessoal? Ainda é jovem, o Calegari. E virou lateral mesmo, né? Lembra daquela história? Tem que utilizar o Calegari no meio de campo. Ele é volante de formação. É, galera, ele agora é lateral mesmo, né? Então ele tá lá na Turquia. Ele entrou na mira ali de clubes da Série A e já recebeu proposta. A gente tem aqui o Netflix trazendo algumas imagens, né? A gente tem aqui ó, o Calegari com a camisa do Fluminense e tudo mais. Vou te falar, eu gostava do Calegari, hein? Eu tô com a memória meio errada. Eu gostava do Calegari. Eu achava que o Calegari era um lateral decente, né? Nível Guga ali, será? Um pouco melhor? Não sei, hein? Mas parece que tá indo. Quer dizer, parece que tá indo pro Internacional, não. Segundo o Netflu, né? O Internacional já apresentou uma proposta oficial para o jogador. E além do Clube Gaúcho, o Grêmio e Atlético Paranaense também realizaram sondagens para entender a situação. Então, Calegari, com bastante mercado no Brasil, diferente de alguns jogadores do Fluminense, né? E pode rolar aí, né? Apesar do interesse, o retorno ainda não está definido, porque o Calegari também mantém conversas com as equipes do futebol europeu. Olha o Calegari aí, né? Então, existe essa possibilidade de voltar para o Brasil, mas ela não é 100%, né, confirmada e tal, porque ele também pode ir para o futebol europeu, tudo bem? Eu acho que a situação do Calegari ficou meio ruim depois daquele pênalti, né? Que fizeram pênalti, ele foi bater um pênalti lá, um clássico. Eu não sei se foi contra o Botafogo, né? Aí o Fluminense. Vamos deixar o Calegari bater. Não sei se queria homenagear o filho. Eu não sei. Só sei que depois daquilo ali, o negócio desandou de forma inacreditável. Aí tu vai me falar assim: Thiago, quanto que o Fluminense vai receber nessa futura transferência aí do Calegari, já que agora ele tem mercado, né? E tal. Então, galera, não sei se você lembra disso aqui, mas olha só, o Fluminense não tem percentual do Calegari, porque lá em 2025, em julho de 25, Calegari tinha um vínculo com o Flu, né, até o final do ano, mas rescindiu de forma amigável, tá? Então é isso, como o jogador rescindiu o contrato para se transferir livremente para o futebol turco, o tricolor não teve porcentagem de mais-valia ou direitos econômicos. Então, meu amigo, é isso, né? O Fluminense basicamente rescindiu o contrato aí do Calegari, e agora o Calegari com mercado, ainda uma boa idade, 24 anos, e Fluminense não tem direito nenhum ao Calegari. Que coisa, né? Olha só, gente, o que aconteceu no ano passado. E, rapaz, eu não lembrava disso não. Ó, que Cuiabano Calegari é anunciado por clube na Turquia após rescisão com o Fluminense. Lateral esquerdo Lucas Calegari tinha contrato com o Fluminense até o fim do ano, né, o ano de 25, e assina por 2 temporadas com o Eyüpspor. Que engraçado, né? 23 anos. Não lembro, cara. De verdade eu não lembro por que o Fluminense não renovou, não manteve porcentagem, né? Só rescindiu o contrato e deixou o jogador meter o pé, né? Olha, ele chegou no Fluminense com 13 anos de idade, fez toda a sua base aqui. Pelo elenco, acumulou diversas atuações. Posteriormente foi emprestado para os Los Angeles Galaxy e o Famalicão de Portugal. Eu lembro que ele teve uma lesão também no joelho nessa época aí, né? Rapaz, se tu lembra por que o Fluminense não ficou com nenhuma porcentagem do Calegari? Porque, pô, tu rescindiu o contrato, rescindiu, deixou o cara aí de graça. Aí agora tu tem um Calegari que desperta interesse de outros aqui. Engraçado, né? Desculpa perder muito tempo com isso aqui, porque eu sinceramente tô tentando me encontrar nesse assunto, porque eu não lembro. Tem coisas que eu não lembro muito, né? Assim, sobre essa da rescisão do Calegari eu não lembrava mesmo. Ó, e pra fechar, a gente tem o Inter preparando uma nova proposta para o Arce aí, que vários torcedores do Fluminense queriam muito Arce. E no fim das contas vocês estavam certos, hein? Caramba. Né? Então é isso, ó. Fluminense acompanha de perto, parará, até porque o Rivadavia é o nosso adversário, né? Aí tem o Internacional prepara uma investida, né? Na janela de transferência, segundo informações do 0 Hora, a diretoria colorada trabalha para viabilizar a negociação. Estratégia do Inter passa pela venda de jogadores por 3 milhões de dólares, para lá. Então, galera, vamos ver aí,
né? Se o Arce vai para o Inter e com isso desfalcar ainda mais o Rivadavia, mas caso aconteça essa venda, lembra daquela história que a gente tinha para vocês, né? O Rivadavia poderá buscar ali um atacante, vamos ver se vai, né? Então é isso. Hoje é dia de Fluminense, né? Espero que vocês estejam animados para a partida de hoje. Animado, eu sei que vocês não estão muito, né, pessoal? Mas é sempre Fluminense, né? A gente sempre tenta resgatar nossas forças e é isso. Torcer para que o Flu vença o Bahia. Bahia que foi um dos adversários do Fluminense no amistoso, né? O Fluminense venceu o amistoso. Que o Fluminense consiga vencer essa partida aqui também, tá? Então um beijo no seu coração. O jogo é hoje às 9h30, mas eu acredito que a gente volte aqui com mais informações para você, tá? Um beijo no seu coração, rapaz. Fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal. Pô, essa parada do Calegari me deixou incomodado, hein? Eita, que loucura. Mas é isso. Beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau. E valeu, pessoal. Tamo junto.